Boa noite, meus amores. Sexta-feira, ou dependendo do dia que você vai assistir da semana, não sei, né? Hoje nós vamos fazer nosso último capítulo de Segunda Crônicas, que é o capítulo 36. E assim, tem como a gente estar mais feliz, né? Acho que Deus deve estar, finalmente chegou, né? O dia que você queria. Porém, como eu estava explicando aqui agora para a Alessia, não é bem assim. É porque a gente fica. Gente, não tem como negar que a gente fica, né, feliz de, assim, terminar mais um livro e de, assim, ai, caramba, conseguimos, porque como é que diz? Como é que fala? Tipo não sei essa palavra, calma aí, vou pegar, deixa eu tentar aqui, calma aí. Não sei explicar, gente, como se fosse algo que você conseguiu conquistar. Tipo isso. Pronto. É tipo uma conquista sua, né? Finalizar um livro. E isso não tem como a gente pôr em palavras. Não tem como explicar de forma sem ser a gente. Ai, que bom, e tá acabando. Então, assim, não é que é ansiedade de finalizar, é só a gente ver que, caramba, né? Conseguimos. E isso são conquistas, né? Passos que a gente vai dando. E, obviamente, que a gente conta isso, assim, né, na vida. Então, que bom. E a gente vai iniciar agora, então, tá bom? Então, vamos fazer a nossa oração e agradecer a Ele. Pai querido, amado, amor da nossa vida. Não sei se a gente demonstra o suficiente quanto a gente te ama, não sei se a gente demonstra o suficiente quanto a gente depende do Senhor, o quanto a gente quer ouvir Sua voz cada vez mais, ah, o quanto de intimidade, Pai, nós queremos com você cada vez mais, nos entregarmos por inteiro, tudo aquilo que a gente pensa, que a gente fala, que a gente enxerga, que a gente escuta, o que a gente sente, tudo isso depender do Senhor. Tudo isso passar pela sua filtragem, pelo seu sistema de filtragem, nos ajudar, nos edificarmos. Pai, obrigada, 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 Senhor. A gente finaliza mais uma semana, a gente finaliza mais um livro para a honra do seu nome e a gente só tem a agradecer. Obrigada por esse momento. Que o Senhor possa me usar como canal, usar-me como ferramenta da sua palavra, do chamado que o Senhor me deu tantos anos atrás. Eu só tenho como agradecer, Jesus. Obrigada por esse momento de glória que o Senhor nos traz para a honra do seu nome. Com que a gente possa ter uma boa live, que o Senhor nos livre de todos os males espirituais que tentam parar, interromper as nossas leituras, ou, né, que o Senhor nos mantenha firme, que o Senhor nos mantenha com ânimo, que o Senhor nos dê vontade cada vez mais de buscar esse pão, de buscar esse alimento na nossa alma. E a gente pede isso do fundo do nosso coração, Senhor. Obrigada pelo dia de hoje, obrigada pela semana que o Senhor nos deu, uma semana vitoriosa, porque independente de como nós enxergamos, Pai, estamos aqui hoje. Então a vitória é sua, é declarada, é sua. Obrigada. Obrigada pela proteção divina que o Senhor nos deu, espiritual, física. Obrigada pelos desafios que nós enfrentamos essa semana também, porque o Senhor com certeza nos fortaleceu, com certeza nos edificou, com certeza tem algo muito maior, é um amor muito maior e inexplicável que nos molda, nos transforma. A gente só pode agradecer ao Senhor. Então, obrigada novamente. Que a gente tenha uma boa live, porque ela é consagrada a Ti. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja e que o Espírito Santo me usando possa nos revelar aquilo que é necessário para nossa edificação. Vamos lá. Então, vamos iniciar, gente. O povo tomou Joacás, filho de Josias, a gente acabou de ler sobre Josias, acabamos de ler aqui, Joacás, seu filho, foi proclamado rei, ok? Então, vamos lá. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei em Jerusalém, no lugar do seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 100 talentos de prata, ou seja, 3,4 toneladas de prata. Então veja o que aconteceu aqui. O rei do Egito destronou.
em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 100 talentos de prata e um talento de ouro. O rei do Egito proclamou e Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. E mudou o nome de Eliaquim para Jeoaquim. No entanto, Neco, nós já lemos sobre o faraó Neco, Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Jeoaquim tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo, no seu próprio templo, né? Olha que loucura, porque a gente acabou de ver o templo sendo reconstruído, Josias fez lindamente, né? Fez tudo, e aí agora chega o momento na qual eles pegam novamente os objetos do templo do Senhor, e aí tudo recomeça, digamos assim, né? Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Então, é complicado aqui, porque é como se a gente visse as coisas rodando num ciclo que chega a ser triste ver, chega a ser desesperador imaginar um ciclo no qual eles todas as vezes sofrem por alguma coisa. Não é sofrer no sentido do sofrimento, né? Eles sofrem de acontecer a eles, né? Sofrer algo a eles. Eles sofrem alguma coisa. Tudo ligado à desobediência, tudo ligado à falta de amor a Deus, tudo ligado à falta de reverência, tudo ligado à falta de lealdade, de fidelidade para com o Senhor. Algo básico da gente entender, né? Não precisa muita matemática para a gente entender isso. Então, tudo que ele acabou de fazer. Acabou não, né? Porque já veio reis depois dele, Josias, no caso, ele morreu e tudo mais, mas o tempo foi passando, né? E aí não tem jeito, aí acontece tudo isso aqui, agora eles são pegos de novo, e aí, enfim. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, que já teve o nome trocado, as coisas detestáveis que fez, e tudo que foi achado contra ele, consta nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, sucedeu como rei. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Gente, quando a gente lê isso aqui, a gente está vendo um resumo de um resumo de um resumo de um resumo. Quando a gente fala, pô, não é possível, de novo? Não. A gente está falando de alguém que acordou de manhã, foi tomar o seu café, aí veio alguém falando, sei lá, vamos fazer um poste para deusa Azerá, vamos aumentar isso, atributos, o sofrimento, vamos fazer. A gente não vai falar com Deus? Não, não precisa, a gente tem outros deuses. Não vai falar com Deus? Ah, esqueci, estou muito cansado hoje. Vamos, vamos pedir, vamos, sei lá, celebrar as festas de Jerusalém. Não, para quê? Aí vai passando o tempo, que festa? Deus qual Deus? É assim que vai acontecendo. As coisas vão se dissipando. Então aqui a gente está vendo anos e anos, momentos e momentos, horas e horas, dias e dias de um resumo chamado Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então é algo que vai sendo construído. Se você hoje parar de louvar o Senhor, você não vai louvar o Senhor, você vai parar de louvar o Senhor e dizer, ah, não, eu já leio a Bíblia, ó, já vou para a igreja, não, eu amo com todo o meu coração, mas não vai louvar, gente. Se você for parando de fazer algo na sua vida e ir tirando esse algo, né, da sua rotina, vai dissipando.
Então, aqui a gente está vendo algo que pode acontecer a qualquer momento com qualquer ser humano. Obviamente, nós, no Espírito Santo, com o Espírito Santo, nós temos as instruções, né, e a direção dele, glória a Jesus Cristo. Então, não é que nós estejamos também livres disso, porque a gente tem as nossas próprias formas de pecar, ou as nossas próprias formas de nos afastar de Deus, né? Os salvos que eu digo. Agora, o Espírito Santo, ele trabalha conosco, para nós, através da palavra de Deus, né? Então, o que que Deus faz? Ele, com a misericórdia que ele tem, ele nos deixou o Espírito dele para que a gente pudesse ser motivado, para que a gente pudesse ser elevado, para que a gente pudesse ser direcionado, para que a gente pudesse ser instruído. Então, nós temos que agradecer a Deus pelo Espírito Santo todos os santos dias da nossa vida. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Quando você vê, fez o mal de novo aos olhos do Senhor, você imagina o que começou orgulhoso, começou egocêntrico. Tudo que pode acontecer com a gente se a gente não vigiar e orar. Se a gente não entrar em comunhão com a palavra todos os dias. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo, para a Babilônia com os objetos de valor retirados do templo do Senhor. É bom que ele frisa bem aqui, ó, é dele, né? E proclamou Zedequias, tio ou parente de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha, olha quem está dando ordens ao que é de Deus, né? Mas não se engane, porque Deus usou Nabucodonosor bastante. A gente vai ver sobre isso mais lá na frente, inclusive. Ah, não se engane no sentido de. Ih, não quer sair aqui, peraí. Não se engane no sentido de achar que Deus perdeu o controle, tá? Isso jamais aconteceu ou aconteceria, ok? Mas só para vocês verem que Deus usa, né? Com os objetos de valor retirados do templo do Senhor, proclamou Zedequias. Ok. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, o seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava como porta-voz do Senhor. Jeremias foi escolhido ser porta-voz do Senhor. E ele não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava como porta-voz do Senhor. Então, Deus deixou claro aqui, porque as pessoas podem dizer, mas eu não vou me humilhar na frente de uma outra pessoa. Olha quem que ele era. Ele era porta-voz do Senhor. E não é se humilhar da forma com que... Também é, mas também não é só da forma com que você acha que vai no seu ego ou no seu orgulho. É se humilhar dizendo, sou menor e o Senhor é maior. É isso que é necessário a gente entender. Se humilhar é dizer, não posso depender dos meus próprios planos, das minhas próprias vontades. É isso que é se humilhar, é olhar para Deus e dizer, o Senhor é maior e eu sou menor. Então Jeremias estava ali sendo porta-voz, falando para eles, para que se arrependam, para que eles voltem para cá, para que eles voltem para cá. A gente vai chegar em Jeremias. E eles não se humilharam. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Então você vê que, ó, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Então, Nabucodonosor, ele está sendo usado por Deus. Não imagine que você vai ver o nome dele ainda mais lá na frente. E você vai ver o porquê que Deus usa ele. Tornou-se muito obstinado e, tendo endurecido seu coração, tornou-se obstinada. Aquela pessoa que ela fica obstinada, ela tem coração endurecido. Não quis se voltar para o Senhor. Porque eu sou obstinada. Eu faço tudo do jeito que eu faço. Ele, etc, etc, etc. Vai precisar de Deus para quê? Não, eu sou obstinada pelo sucesso. Eu vou fazer acontecer. Vai precisar de Deus para quê? Então, a própria pessoa, tendo endurecido seu coração, não quis voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes, os sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis
das outras nações e contaminando o templo do Senhor consagrado por ele em Jerusalém. Isso aqui, quando você lê isso aqui, gente, presta atenção. Isso aqui é quando você fala assim, ai não, mas isso aqui é da cultura daquele lugar X, é tão linda. Obviamente que a gente está falando de coisas que não sejam contrárias à Bíblia, né? As culturas são riquíssimas para a gente aprender sobre os nossos irmãos, não, irmãos não de fé, obviamente, mas criações, né? Criaturas de Deus, aprender sobre os lugares que Deus criou, independente de geografia, independente de raça, independente de qualquer coisa, é sempre rico a gente aprender. Conhecimento é algo que liberta, né? A gente, obviamente, não mais que Cristo, libertar no sentido de pensar mesmo, de você conseguir pensar. E, obviamente, que não é só pensar sem o Espírito Santo, né? Cristão não pode pensar sem o Espírito Santo, porque você faz tudo por ele, para Deus, no caso. Então, olha o cuidado que você tem que ter quando você está explorando outras religiões e você não sabe onde você está pisando, né? E por que que eu estou falando isso? Porque muitas pessoas vão, por exemplo, em lugares. Eu estou falando isso, por exemplo, como meu próprio testemunho de quando eu fui na Tailândia, né? Que eu contei para vocês que eu amei. Eu cheguei lá, eu não tinha o chamado ainda que Deus, né, me fez. Mas eu fui, aí eu achei assim, uau! E aí tudo na cultura era legal. E eram coisas legais que eu achava, né? A forma com que eles comiam, ou a forma com que se entrar na casa do próximo, tirar o sapato, tudo isso que faz parte da cultura, o que muitos de nós já pegamos também. Na minha casa ninguém entra com sapato, e etc, etc, né? Sapato sujo de casa, no caso. E acho que muitas pessoas que estão ouvindo também não fazem isso. Então, assim, não é essa a cultura que eu estou dizendo, né? São as culturas que fazem práticas detestáveis, tá bom? Então, quando você vê as práticas detestáveis das outras nações, você, como cristão, não pode achar bonito. E não pode pertencer, porque você só pertence a um. E eu lembro que quando eu morei na Índia também, vocês não se esqueçam disso, né? Morei na Índia, eu tenho esses testemunhos para dar e falo sobre eles com muita propriedade, porque eu estive nesse lugar. E quando o Espírito Santo me toca para falar algo, ele me toca baseado, tudo que eu falo é baseado em algo que eu vi, que eu vivi, que eu senti com os meus próprios ouvidos, olhos e coração, né? Então, quando a gente está falando de práticas detestáveis, a gente não está falando da cultura bonita de você plantar uma planta num vaso feito por você mesmo, porque é assim que na Ásia faz. Não é essa a cultura. São as práticas detestáveis. E é isso que você precisa tomar cuidado, né? Eu falei o exemplo daquele meu amigo que foi na casa, né, de um outro amigo, e aí chegou lá, ele tem uma cultura X, ele fez uma oração para o Deus X, e aí todo mundo que entrasse na casa tinha que botar a mão no, no, num líquido lá com um pedaço de pão, sei lá o que que era, e aí comer aquilo ali, né? Isso não é cultura. Isso são práticas detestáveis. Mas como, Thay? Por quê? Porque aquilo ali foi oferecido a um Deus. E é um Deus mesmo, porque essa religião. É que eu não quero expor exatamente tudo, mas a religião que ele tem cultua deuses, vários deuses, assim, muitos deuses, milhares a gente está falando de deuses. Então aquele pão foi dado a um Deus X. Aí você imagina, será que Jesus, se entrasse aqui, ele faria essa prática? Não vamos chamar de detestável, vamos chamar só de prática. Essa prática cultural, será que Jesus faria isso? Digamos, entrou na casa de um hindu, vai comer algo que foi dado para Deus, para algum Deus deles. Entrou na casa de, né? Tô falando, falei o hinduísmo agora porque faz parte do que eu vivi na Índia também. É, então, assim, por que que a gente pode falar que é prática detestável o que eu vi na Índia, né? Porque eu não vi uma vez um templo dedicado ao Senhor. Ah, mas tinha uma igreja que. Uma a cada, sei lá. Todo o restante eram deuses e deusas. E tem pessoas que fazem tatuagens, tem pessoas que têm quadros imensos. Eu já tive quadros imensos. Então, isso não faz parte de cultura.
Isso faz parte de prática detestável. Saiba diferenciar. Se você souber diferenciar, você pode ir em qualquer lugar, você vai fazer o que você quiser. Diferencie, porque nada mudou, gente. Nada mudou. Hoje nós somos mais modernos, só isso. Mas quando ele fala de todas, do outro povo, líder, está falando dos nossos vizinhos, do país vizinho. Nada mudou. É o mesmo planeta Terra. As tradições podem ter mudado, as culturas vão se mantendo, as tradições vão se mantendo também, obviamente, mas algumas coisas podem ter, mas é a mesma coisa. Então, tá, então significa que eu não posso viajar? Saiba o que é prática detestável e saiba aquilo que você pode usufruir daquilo que Deus criou. O povo, a terra, Deus criou, ok? E contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. Eu não sei, a Grazi, ela entrou, ela tá aqui, eu não sei, mas eu acabei de ver aqui a tela, né, da escada. Acho que ela tentou fazer alguma coisa. Grazi, não preciso explicar, tá? Eu acho que é, se você quis dizer que você está presente, né? E a gente ama você, tá? Não tem problema, eu vou apagar aqui. Então vamos lá. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias. A Grazi continua anotando na nossa tela. Eu vou continuar apagando. O povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei em Jerusalém, no lugar de seu pai. O reinado de Jeoacás, pera. O reinado de Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 100 talentos. Opa, peraí. Isso voltou, gente. A gente já tinha lido isso. Eita. Os babilônios incendiaram. Ah, aqui, eita. Agora vamos lá, peraí. Olha isso. A queda de Jerusalém. Vamos iniciar aqui, tá? Grazi, eu não sei o que que você está fazendo aí, mas você está desenhando na tela inteira. Não sei se tem alguém que você que você emprestou seu celular ou algo assim, mas só para você saber, tá bom? É, deixa eu só apagar aqui para não atrapalhar a gente. Opa, calma aí, porque eu acho que tem alguma coisa. Aí foi, pronto. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os vez após vez, por meio dos seus mensageiros, pois tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Olha só, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os vez após vez, por meio de seus mensageiros, pois tinha compaixão do seu povo. Ai, caramba. Calma aí, gente. Pois tinha compaixão do seu povo e do lugar da sua habitação. Então, veja, Deus, quando você vê isso acontecendo aqui agora, eles novamente, tem pessoas que dizem, nossa, mas como? Mas por quê? Mas como é que Deus advertiu-os? Não uma, não duas, não três, não quatro, não cinco. O que que é isso? São chances? Não, se chama compaixão. E ele teve muita compaixão. Mandou mensageiro após mensageiro. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, como vai acontecer, por exemplo, com Jeremias, e a gente vai ver. Desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo os seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio.
quando fala e já não houve remédio, parece algo assustador e medonho de imaginar que Deus enviou tudo e imagina Deus não ter mais remédio. Você consegue imaginar isso? Deus não tendo mais o que fazer? Você consegue entender que já não tinha mais remédio ali? É isso que tem que pensar. Essa é a quantidade de, essa é a quantidade de compaixão que Deus tem. Não é tinha, é tem, faz parte dele. Essa é a quantidade de amor que Deus tem. Não tinha, porque é ele, faz parte dele. É a quantidade de piedade que Deus tem. Não tinha, é dele. Imagina chegar ao ponto de não ter mais remédio. Deus enviar tantos profetas, tantos mensageiros, e todos eles serem ridicularizados, todos eles serem zombados. Então é óbvio que a ira do Senhor vai aparecer. Então o Senhor enviou contra eles os reis babilônios, ou caldeus, né, naquela época, no lugar especificamente. Então por isso que é importante você entender que Deus estava usando Nabucodonosor. Deus estava usando. E você lembra que ele disse a Josias que Josias não veria com seus próprios olhos a desgraça que iria acontecer. De fato, não viu. Então o Senhor enviou contra eles os reis babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios de Deus, do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, como os tesouros do templo do Senhor, os do rei e dos seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem escravos deles e dos seus descendentes, até a época do domínio persa, que é onde a gente vai ler sobre Daniel também, ok? Daniel vai aparecer. Então, Deus, Jeremias está aqui nessa história, Daniel está aqui nessa história, então Deus nunca deixou de ajudar, né? E vai aparecer no domínio persa, vai aparecer Daniel. Então, Daniel está passando por tudo isso aqui. Está vivendo tudo isso. Foi exilado também, foi levado também. Daniel, você conhece a história dos leões, né? A gente vai falar sobre ele depois. Muitos deles. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. 70 anos de desgraça. No primeiro ano do reinado de Ciro, é este que é o Ciro Persa que vai falar com Daniel, rei da Pérsia, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o seu reinado e também a pusesse por escrito nestes termos. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, ou seja, acima de tudo, nos deu-me, desculpa, todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele, desculpa, em Jerusalém, que está em Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que suba para lá e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Ciro está literalmente libertando eles, porque Deus falou, bom, uma outra chance, né? Já passaram-se os 70 anos, minha palavra foi cumprida, porque ele é leal. Isso a gente vai ver no livro de Daniel, a gente vai ver no livro de Jeremias, né? A gente vai ler. Já passaram-se o tempo,
né? Os 70 anos. Agora eu vou dar uma outra chance. Através do Ciro, rei da Pérsia, que Deus despertou, tá escrito aqui. Aqui, ó, cadê? Despertou o coração de Ciro. Então, era um coração que já podia, é um coração, como é que eu posso explicar? Não seria bom ou ruim, não é isso, mas é um coração inclinado a fazer algo que Deus poderia usar. Algo bom. Então, Ciro, sem orgulho, sem ego, sem, né, falou, olha, o rei de vocês, o Senhor, Deus dos céus todos, me deu todos os reinos e me escolheu para construir um templo para ele. Ele quem? Deus. Em Jerusalém, que está em Judá. Não é ele construir ele próprio, tá? Mas ele permitia a construção. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que suba lá e que o Senhor seja com você. Então, o que que Deus está falando através dele? Olha, 70 anos passaram, eu estou com vocês, eu estou aqui. Se vocês quiserem se voltar a mim, a chance é suba e se prepare para a construção do templo. É isso que ele está dizendo. Deu a eles a escolha, se quiserem voltar a mim. Num ano, nos 70 anos de quase de terror, né? Basicamente. Então, a gente finaliza aqui a segunda Crônicas. Na segunda-feira, a honra de Deus. Desculpa, segunda não dá. É bom, peço desculpas, inclusive já aviso. Segunda não teremos a live, mas nós teremos na terça-feira, com certeza, se Deus permitir. Mas segunda eu sei que não teremos, tá? Então, Esdras primeiro é o que a gente vai começar. E aí, o decreto de Ciro, a gente vai começar agora a história. Muito empolgada com Esdras. Esdras não tem muito capítulo. Esdras são 10 somente. 10, né? É isso mesmo. Então, dois. Tô tentando fazer terça, quarta, quinta, sexta, segunda. Próxima segunda, se Deus permitir, né? Não sei como é que vai ser a leitura de Esdras, mas Esdras 1, desculpa. A gente terminaria Esdras 1 e aí a gente vai para Neemias, Jó, Salmos, por aí vai. Bom? Então é isso. Então fiquem com Deus, um beijo para vocês, de todo o meu coração. A gente volta na segunda-feira, na terça-feira. Se Deus quiser e permitir, amém. Vocês tenham um lindo fim de semana e uma linda segunda-feira. Terça-feira a gente volta para Esdras. Parabéns a todos nós que mantivemos firmes. Parabéns e obrigada, Senhor, por nos manter firmes aqui com a sua palavra e que vocês estejam, né, saibam sempre que qualquer pergunta, qualquer dúvida, a gente está sempre aqui para responder, para ajudar e disponíveis sempre, tá bom? Então fiquem com Deus. Beijo, bom descanso e até lá.